Oi, sabe aquela história que a gente sempre ouve na escola de que a Segunda Guerra Mundial era basicamente uma continuidade inevitável da Primeira? Pois é. E se não fosse bem assim? Hoje, a gente vai mergulhar numa perspectiva um pouco diferente. A ideia de que essa catástrofe global, na verdade, não era um destino traçado. Era, sim, uma tragédia que talvez pudesse ter sido evitada. Para a gente entender essa ideia, nosso roteiro vai ter 5 pontos principais. Primeiro, a gente precisa ter uma noção da escala, do tamanho do massacre que foi essa guerra. Depois, vamos questionar essa história de ser só uma sequência. Aí vamos ver as chances que a Europa teve de evitar o conflito, as revoluções que não deram certo, em seguida as contradições, as políticas estranhas que levaram à guerra e, por fim, o que sobrou disso tudo, né? O legado de barbárie que ficou para a história. Então, vamos lá. Pra gente entender por que essa guerra foi tão diferente, a gente tem que começar olhando para os números. E olha, eles são assustadores. A escala da destruição de vidas humanas foi algo simplesmente sem paralelo na história. A gente está falando de mais ou menos 70 milhões de pessoas mortas. Para ter uma ideia do que isso significa, era quase 5% de toda a população do planeta naquela época. É um número tão, mas tão grande que fica até difícil de visualizar. Parece abstrato. Só que esse número, por mais chocante que seja, ainda esconde a parte mais terrível dessa história. O que realmente fez essa guerra ser única foi quem morreu. Pela primeira vez num grande conflito moderno, a maioria das vítimas não eram soldados, não estavam de uniforme. Eram civis. A linha de frente deixou de ser um campo de batalha lá longe. Ela passou a ser a casa das pessoas. E esse gráfico aqui deixa isso bem claro. Dá uma olhada. A maioria esmagadora das mortes, quase 60%, foi de civis dos países aliados. E o ponto principal é, isso não aconteceu por acaso. Não foi um acidente de guerra, foi estratégia. Foi uma política pensada, deliberada, de extermínio, de bombardeio, de matar de fome. Um exemplo disso eram os planos nazistas, como o tal do Generalplan Ost. A ideia ali não era só uma conquista militar, sabe? O objetivo era literalmente exterminar dezenas de milhões de eslavos e judeus para abrir espaço vital para colonos alemães. Era um assassinato em escala industrial, uma coisa que nunca tinha sido pensada antes na história. E tudo isso nos leva ao ponto central desta análise. É muito fácil cair na armadilha de pensar na Segunda Guerra só como uma continuação direta da Primeira, o Round 2. Mas isso acaba simplificando demais as coisas. A verdade é que novos fatores entraram em jogo e transformaram esse conflito em algo totalmente diferente. Tem uma citação da época que resume isso perfeitamente. Diz que a guerra não foi uma repetição, mas um aprofundamento, uma acentuação das crises que já existiam. Ou seja, os velhos conflitos entre os impérios foram turbinados por forças novas e muito mais explosivas. Então, aqui está o pulo do gato. A Primeira Guerra, basicamente rivalidade entre impérios. Já a Segunda, bom, a coisa ficou mais complexa. Tinha rivalidade imperial, sim, mas some a isso a Grande Depressão que quebrou o mundo, a existência da União Soviética, que era um ator completamente novo no tabuleiro, e para completar, o choque ideológico brutal entre fascismo, comunismo e as democracias liberais. É uma receita para o desastre. E é aqui que a gente entra na ideia talvez mais provocadora desta análise, a de que a guerra não era para acontecer. Ela só se tornou inevitável no momento em que as últimas chances de paz, que eram os movimentos revolucionários dos anos 30, foram de propósito esmagadas. Vamos olhar, por exemplo, para a França, em 1936. Imagina a cena. O país inteiro parou. Foi a maior greve geral da história francesa. Era um momento com um potencial gigantesco. Uma mudança social profunda ali poderia ter alterado completamente o rumo da Europa e, quem sabe, ter brecado a ascensão do fascismo. Só que o governo da época, chamada Frente Popular, liderada por Léon Blum, fez o contrário. Em vez de apoiar e aprofundar o movimento, ele agiu para controlar, para colocar um freio. O próprio Blum admitiu depois que o objetivo dele era salvar a ordem, o sistema. E a perspectiva que a gente está analisando aqui é que, ao fazer isso, ele jogou fora uma chance de ouro de parar a guerra antes mesmo de ela começar. Agora vamos da França para a Espanha, onde outra chance crucial foi para o lixo, a Guerra Civil Espanhola. Aquilo ali foi basicamente um ensaio geral para a Segunda Guerra Mundial. Era uma luta direta, cara a cara, contra o fascismo. E o que a análise aponta é que a liderança republicana cometeu um erro fatal. Em vez de ir com tudo numa revolução social, tipo libertar colônias como Marrocos para conseguir mais aliados, ou dar o poder de fato para os trabalhadores, ela tentou manter as coisas como estavam.
E com isso, acabou matando a energia do povo, que era justamente a sua maior arma contra o fascismo do Franco. Então, com a derrota dos trabalhadores na França e a queda da República Espanhola, o destino da Europa meio que foi selado. Sem uma alternativa revolucionária na mesa, a guerra entre os impérios se tornou o único caminho possível. Não tinha mais para onde correr. Isso leva a gente a uma questão bem complicada sobre as motivações dos aliados. Por que raios eles pareciam tão dispostos a ceder, a deixar Hitler fazer o que quisesse? A resposta, como a gente vai ver, é bem mais complexa do que só dizer que eles foram fracos. A grande pergunta é essa. Essa política de apaziguamento, de ceder sempre, foi só um erro de cálculo, uma ingenuidade? Ou foi, na verdade, uma aposta calculada com um objetivo bem específico por trás? Se a gente olhar a sequência dos fatos, o padrão fica muito claro. Itália invade a Etiópia, silêncio. Alemanha e Itália ajudam Franco na Espanha, política de não intervenção. Alemanha anexa a Áustria, pouca reação. Exige um pedaço da Tchecoslováquia, eles dão. As democracias ocidentais só recuaram vez após vez. E cada vez que cediam, só encorajavam a próxima agressão. A pergunta continua: por quê? A chave para entender essa lógica, segundo essa análise, está numa palavra: anticomunismo. A ideia é que as potências ocidentais tinham pavor de Hitler, claro, mas elas tinham ainda mais pavor da União Soviética. Então a aposta era a seguinte: vamos deixar o Hitler crescer, porque uma hora ele vai se virar para o leste e vai destruir o comunismo pra gente. Era um jogo arriscadíssimo, uma aposta perigosa que no final deu espetacularmente errado. E por fim, qual foi o legado real dessa guerra? Muito longe de ser uma vitória da civilização, essa perspectiva enxerga o conflito como um retrocesso gigantesco para a humanidade, um passo para trás. Basicamente, a guerra teve duas caras ao mesmo tempo. De um lado, foi um conflito imperialista clássico, briga por território e poder. Mas por outro, como a gente viu com a política de apaziguamento, foi também uma guerra para tentar destruir a União Soviética a qualquer custo. E aqui talvez esteja o legado mais sombrio de todos. Aquela barbárie, o assassinato em massa de civis que a gente associa tanto ao nazismo, ela acabou virando uma ferramenta de guerra normal, adotada por todas as grandes potências. Pensa bem, o bombardeio de cidades como Dresden, já com a guerra praticamente ganha, ou o uso de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, tudo isso mostra que a lógica de aniquilar completamente o inimigo, incluindo os civis, foi adotada por todo mundo. O assassinato em massa virou política de Estado, virou método. E a gente termina com uma pergunta que fica no ar e que é bem perturbadora. Se a Segunda Guerra não foi uma guerra boa, mas sim uma catástrofe que empurrou os limites da crueldade humana para um novo patamar, o que acontece quando as ferramentas dessa barbárie, uma vez que foram usadas, se tornam uma opção disponível para todo mundo?